Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 31. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhe causar tristeza. Então, se você está se sentindo abandonado, talvez por algum sofrimento que você esteja passando neste exato momento, e você está perguntando por que isso sobreveio sobre a sua vida. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Ele não nos abandona. O Senhor está atento a tudo em que nós estamos passando. Todos os flagelos da nossa vida não está desapercebido diante do Senhor. Ele vai dizer o seguinte, que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, certamente Ele permitiu que passasse. O que Deus quer, na verdade, é que a gente aprenda a confiar nele, observar onde a gente anda, o que a gente faz. Por quê? Porque o Senhor não abandona nenhum dos seus. O Senhor não abandona exatamente ninguém. E quando Ele vê que nós estamos passando por certa dificuldade, Deus quer que nós observamos. E aqui no 33, Ele vai falar: pois não tem prazer em afligir pessoas, nem lhe causar tristeza. Você está triste, o Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não quer nos ver da maneira que venha afligir a nossa alma, que não tenhamos ânimos e que muitas vezes estamos prostrados por causa da enfermidade, por causa do abandono. Eu não sei por quê. Por causa do pecado. O Senhor, Ele é perdoador. O Senhor, Ele é curador. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O que Deus quer é que nós nos aproximamos dEle. O que Deus quer é que nós nos conserte, porque Ele é santo. Deus quer que nós venhamos cada dia mortificar a nossa carne, para que naquele grande dia Ele possa estar conosco. E ele continua, 34. Quando alguém esmaga sobre os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros o seu direito, quando destrói a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê isto? Ele está dizendo que Ele está vendo tudo. O que é que nós temos feito? Como que nós temos nos comportado? A igreja do Senhor tem se comportado diante de um Deus tão santo, diante de um Deus maravilhoso, misericordioso, de um Deus de amor que não negou o seu próprio Filho, mas enviou nesta terra para sofrer todas as injúrias, e entregou-se nas mãos dos malfeitores. A Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem o seu Filho, mas entregou ali na cruz do Calvário por mim e por você. O que mais Ele não pode fazer? Só que Ele é justo. O Senhor está observando todos o nosso caminhar. E Ele pergunta, quando vocês distorcem a justiça no tribunal, será que vocês pensam que eu não estou vendo? Quando vocês pisam em cima daquele que já é prisioneiro do inimigo da nossa alma, será que vocês pensam que eu não estou vendo? Quando vocês não estendem a mão para socorrer aquele que está prisioneiro pelo pecado ou qualquer outra circunstância, quando vocês se privam de orar para pedir a minha intervenção, será que vocês acham que eu não estou vendo quando a minha igreja se omite a socorrer os necessitados? Será que vocês pensam que eu não estou vendo?
Será, igreja, que vocês pensam que eu não estou vendo? Quando eu digo para vocês que vocês é o sal da terra e a luz do mundo, que a luz de vocês já não brilha mais, você já não tempera mais nada, não tem sabor. Quando o mundo já não olha para vocês como os meus servos, quando vocês não amam nem os seus próprios irmãos dentro da minha casa, será que eu não estou vendo? O Senhor está perguntando para nós nesta noite. Quando nós não temos nenhum prazer de estar na casa do Senhor, quando nós não honramos nem o servo dele que ele colocou ali como líder espiritual, como pastor, como que nós estamos tratando estas pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas? Será se a gente pensa que Deus não está vendo? Os líderes que Deus colocou ali para cuidar da sua igreja, que muitas vezes não cuida. Será que Deus não está vendo? Deus está perguntando, eu sou Deus justo. E ele continua. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Quem é que pode fazer alguma coisa na terra sem a permissão do Senhor? Quem pode piscar o olho sem a permissão do Senhor? Quem pode dar um passo se o Senhor não permitir? Quem pode ordenar alguém se o Senhor não permitir? Quem pode? Ninguém. A Bíblia vai dizer que autoridade nenhuma é dada sobre a face da terra se Deus não permitir. O que Deus quer dizer, se nós estamos passando por determinada situação, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, é porque Ele tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? É judiar da gente? A palavra de Deus está falando aqui que não. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é que nós nos reconciliamos com o Senhor. É que nós reatamos a aliança com o nosso Deus. É que nós viemos observar o porquê que nós estamos passando nesta situação e orar a Ele e pedir socorro, que Ele imediatamente Ele vai nos socorrer. Aí ele conta. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós humanos nos queixamos? Estamos sofrendo da mesma forma que nós estamos passando por esse sofrimento, qualquer tipo de sofrimento. Da mesma forma, Deus traz o bem. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fere, mas Ele sara a ferida. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus, Ele abate, mas também Ele exalta. Deus é o Deus que tem o controle todo na sua mão. E Ele vai falar assim, e quando somos castigados por nossos pecados, por que a gente se queixa? Por que não vai pedir perdão para Deus? Por que não vai se prostrar diante do Senhor? Por que se queixar? Por que não pedir misericórdia para Ele? Ele é misericordioso e Ele continua no 40. Em vez disso, examinamos nossos caminhos e voltamos para o Senhor. Levantamos o nosso coração e as nossas mãos. Para que tanta lamentação? Para que tanta lágrima, tanto choro? Para que tanta murmuração? Para que tanta reclamação? A palavra dele está dizendo, levanta as mãos de vocês, mãos santas. Coloque o coração de vocês na minha mão, abra o coração de vocês para mim. Eu quero sarar toda a ferida, eu quero tirar toda a angústia. Eu quero fazer tudo de novo na vida de vocês. Eu quero fazer do coração de vocês o meu habitar. Vocês são meus tabernáculos, foi construído para isto. Quando eu fiz o ser humano, eu fiz a minha imagem e a minha semelhança. Por causa do pecado, aí veio a degradação. Mas vocês é imagem e semelhança minha. Igreja, vocês já não são mais só a minha imagem e semelhança. Vocês são o meu habitar, é a minha casa, é a minha tenda. É aonde eu preciso manifestar a minha glória. Então o Senhor está dizendo, volte para mim, meu povo.
Aprenda a me amar, aprenda a me honrar como Deus Supremo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, mas também sou santo. Eu firo, mas eu também saro. E ninguém toca em vocês sem que eu permita. E que se eu permitir, é porque eu tenho o propósito de curar as feridas de vocês. Deus, quando Ele permite que a gente seja ferida pelos nossos inimigos, até mesmo por nós mesmos, porque o espírito humano não é fácil. Nós sempre queremos, muitas vezes, prefere ouvir a nossa carne, servir a nossa carne do que servir a Deus. E nós temos que ser espiritual, essa carne não vai entrar no céu. E por isso que muitas vezes nós passamos pelo fogo, não é para ser queimado, meu Deus, é para sermos purificados. Lembra dos homens ali na fornalha, eles entraram no fogo, mas não se queimaram, porque Deus entrou com ele. Os inimigos foram queimados, mas eles não foram. Nós não estamos só, o Senhor está conosco, creia. Não importa qual é a situação que nós estamos passando. Deus disse, levanta a mão de vocês para clamar por mim. Abre o coração de vocês, eu estou ouvindo. A minha mão está estendida para salvar vocês. Então somente clame, vamos clamar ao Senhor, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos nos aproximar do Senhor com um coração sincero, um coração contrito. A Bíblia diz que Deus, Ele abate os orgulhosos, mas um coração contrito, Deus não resiste. Deus não resiste, Deus resiste aos orgulhosos. Então vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós, desde da criança até o ancião, pastores, aquele que acabou de aceitar Jesus, somos um povo só, não importa o nosso pecado, o que importa é os nossos sentimentos agora para com Deus. Vamos prostrar diante do Senhor, saber que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele fere, mas Ele cura as feridas. Ele, quando Ele nos mostra os nossos pecados, é para nos curar, é para nos libertar. O inimigo da nossa alma é quem é o acusador, Deus não. Deus fala conosco de uma forma tão maravilhosa que é para a gente se reconciliar, nos arrepender dos nossos pecados, para encontrar um lugar de arrependimento no coração dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de pecar contra ele, que Deus nos dê um coração humilde, sincero, em nome de Jesus. Aceita o Senhor Jesus do outro lado. Volte-se para o Senhor, você que está afastado dos caminhos dele. Acredite, os nossos pecados, ele pode ser como escarlate, vermelho, mas o Senhor torna branco como a neve através do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, do sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Que Deus nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.